a gente, né? Exatamente. E talvez ele não tenha entendido a pergunta do Marcelo quando fala de calendário. E eu gostaria de colocar algumas questões a respeito do calendário brasileiro. O calendário brasileiro, no Brasil se joga, essas equipes que estão jogando Libertadores esse ano vão jogar mais de 70 partidas no ano. Aí eu faço uma pergunta. Se você, por mais que você tenha poder aquisitivo, né? Você tem que ter, para jogar mais de 70, você tem que ter 2 comissões técnicas. Você vai jogar 70 vezes no ano e numa condição... 2 comissões técnicas? Porque numa condição, um time vai ter que jogar uma competição, outro time vai ter que jogar outra. Senão não vai haver evolução. O que está acontecendo? Você está viajando, jogando, viajando, descansando, jogando, não existe treino. Se não existe treino, não existe melhoria, não existe qualificação do jogador, não existe correção. O trabalho do treinador, mas tem cobrança. Mas tem cobrança. E existe um desgaste muito grande, porque o Brasil não é um país da Europa, mas é um país continental. E quando você joga em toda a América ainda, você praticamente só viaja em nível continental. Na Europa, você vai fazer viagens desse nível, talvez a Rússia, né, que é mais longe e tal. Os outros países, você vai fazer viagens de 1 hora de avião, 2 horas de avião, e grande parte dos clubes tem o seu próprio avião, né? Aqui não, aqui agora os clubes estão bancando o voo charter. Quem é do eixo Rio-São Paulo vai fazer voos de 3 horas, voo de 1 hora, de 2 horas, né? Dependendo, se tiver que jogar no interior durante o Campeonato Paulista e não tiver aeroporto, é busão. E são 4 horas, são 5 horas de busão. Se você não tem o voo fretado, você vai fazer muitas vezes 2 pernas de voo. Os clubes lá do Nordeste, por exemplo, nenhum clube do Ceará, 70% da competição joga com menos de 3 horas de início, de saída. Que é chegar em São Paulo ou no Rio, são 3 horas de voo. Agora, Guto, por que os treinadores, o que você coloca, ele é algo muito sério. Eu tenho conversado, como setorista de São Paulo, eu já fiz essa pergunta para o Rogério, acho que nas 2 últimas coletivas, perguntei a ele um pouquinho mais, acho que vai na esteira que você está falando. Eu perguntei, não vai chegar um momento que os clubes vão ter a consciência que precisa ter 2 times? Eu não falei em 2 comissões, mas porque os técnicos e o Rogério... Mas 2 comissões é uma boa ideia. Não, então, é isso que eu estou falando. É isso que eu citei isso de uma maneira pejorativa, gente. Não, é ótimo. Não, mas é uma maneira pejorativa. Então, eu acho que a saída não é essa. Guto, eu perguntei para o Rogério 2 times e você vai um pouco mais além de 2 comissões, mas e você acha que os clubes vão ter poder financeiro para conduzir tudo isso? Mas é a realidade do futebol e é uma palavra importante que os técnicos deveriam encampar o que está dizendo. Mas sabe, Rafa, uma coisa que assim me impressiona, já estamos falando disso aí já há muito tempo. E os dirigentes? A pergunta é, e os dirigentes que estão sentados lá, que dão as regras, o que eles falam para vocês? Ou quando vocês perguntam para eles... Eles mandam embora. O que eles falam? Eles mandam embora. Porque é jogar tudo nas costas de jogadores, de comissão técnica, a incompetência dos dirigentes. Que poderiam sentar numa reunião e falar, nós não vamos jogar tantas competições e ponto. Eu vou citar uma situação aqui. E acaba sacrificando todo mundo. Em 2019, nós somos vice-campeões da Série B com o Sport. Nós viajamos 50 mil quilômetros a mais do que o Bragantino, que foi o campeão. Sem dizer nível de investimento, e o Bragantino viajava com voo fretado. Teve uma rodada que nós saímos, jogamos no domingo em Pelotas e na quarta-feira jogamos em casa. Nem a delicadeza ou a sensibilidade, a palavra certa é essa, a sensibilidade de colocar, depois de uma viagem tão longa dessa,
colocar um jogo no sábado para que você tenha condições de chegar, descansar, fazer um ajuste e colocar. Não. Porque, na maioria das vezes, o Campeonato Brasileiro é totalmente desequilibrado. Quem faz a escala Pela tabela, quem faz escala? Tabela, qualidade de piso, qualidade de estádio. Por exemplo, na Premier League, já que é para falar, todo mundo fala maravilhas, a Premier League, se você fizer o primeiro jogo no estádio A, você vai ter que fazer todos os outros no estádio A. Por quê? Se você jogar num estádio B, é considerado como desequilíbrio, tá certo? tanto para quem vai jogar, como para quem vai enfrentar. Perfeito. Você, Guto, falou de uma Série B, a gente pode acrescentar esse desequilíbrio, esse fator desequilíbrio, na principal competição sul-americana, que é a Copa Libertadores, né? E também Copa Sul-Americana. Só tem VAR a partir de oitavas. Isso é um desequilíbrio técnico que não existe em lugar nenhum do mundo. Fora os voos fáceis, né? Não é? O Santos, para jogar contra o Tátira, ele foi até Miami, foi até Califórnia. O negócio